A gente descobriu nesses dois primeiros episódios de Percy Jackson o termo crianças proibidas e, mais importante, descobrimos que o próprio Percy é uma criança proibida. Mas o que isso significa? Que relevância tem isso? E o que isso pode afetar na vida do nosso tão querido semideus e também no resto da franquia? Meu nome é Dmitry e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Bom, vamos recapitular o que aconteceu especificamente nesse episódio, né? Nesse momento da série aí, né? Acontece que o Percy estava conversando com o Luke Castelli, um novo amigo que ele fez ali ao chegar no acampamento Meio-Sangue, e o Luke estava comentando, né, sobre o fato dele e a Annabeth serem irmãos praticamente. Irmãos por consideração. Tudo bem, eles têm parentesco por conta do Olimpo e tal, né? Mas assim, eles não são irmãos, né? Eles são de pais divinos diferentes, pais mortais diferentes, né? Mas eles têm meio que uma relação muito chegada, né? Tipo, o Luke é o irmão mais velho da Annabeth ali, né? E eles meio que tiveram um terceiro irmão, uma terceira irmã ali no meio dessa relação, que foi o que o Luke comentou, né? Que era a Thalia Grace, que de acordo com ele, né, era uma criança proibida e que infelizmente ela não sobreviveu a um ataque de monstros na qual eles acabam sendo perseguidos antes de chegarem ao acampamento Meio-Sangue. Basicamente isso que acontece na série, né? É a contextualizada que a série dá, pelo menos por enquanto. Com certeza isso vai ser elaborado, mais trabalhado ao resto da temporada aí. Não lembro exatamente se esse termo, criança proibida, realmente existe nos livros, se foi uma coisa que eles criaram para a série, né? Porém, o contexto, né, é praticamente o mesmo. Esse termo crianças proibidas se designa aos filhos dos três grandes na mitologia grega, Zeus, Hades e Poseidon, né? Que é praticamente a trindade ali da mitologia grega, né? Mas por que eles são proibidos praticamente, né? O Luke ele deu uma contextualização também, falou de que esses filhos são muito poderosos, os filhos desses caras são os mais poderosos semideuses que já existiram, né? Mas até que ponto chegou ao ponto deles acabarem se tornando proibidos? Eu já falei um pouquinho sobre esse assunto no vídeo anterior, onde eu tentei ambientalizar, contextualizar o universo de Percy Jackson, que você pode conferir no card aqui em cima, né? Mas vamos focar um pouco mais nos detalhes dessa história aqui, né? Essa ideia das crianças proibidas começou mais ali na época da Segunda Guerra Mundial, né? Um evento que todo mundo conhece, um evento real, né? E que todo mundo que estudou o mínimo de história sabe sobre isso. Como todo mundo sabe, a Segunda Guerra foi o maior confronto da história, o maior confronto armado da história, né? Que envolveu dois lados ali, né? O lado dos aliados, que era formado pelos Estados Unidos, a União Soviética, a Inglaterra e a França. E também a força do eixo, que era formada pela Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão, né? Isso é dentro, é claro, obviamente, do contexto real, né? Do contexto da história real. Porém, dentro do universo de Percy Jackson tinha uma camada a mais ali que não era todo mundo que conhecia. Acontece que essa guerra não foi apenas uma questão política ali entre os países também, né? Mas em si, principalmente entre dois grupos de semideuses, na verdade três, mas que se formaram em dois, enfim. Né? A gente viu uma guerra ali praticamente entre os três, entre os semideuses dos três grandes, né? De um lado ali eram os semideuses filhos de Zeus e Poseidon, e do outro lado os semideuses filhos de Hades, né? Inclusive no último livro ali, o último Olimpiano, né? Que é o último livro dessa saga, a gente vê uma cena de flashback ali do Hades, né? No meio desse contexto da guerra, na Itália com uma de suas amantes, né? A Maria de Ângela, mas isso aí já é um outro contexto que eu já vou falar daqui a pouco. Como eu falei, foi o maior confronto armado da história, né? Uma das maiores tragédias da história da humanidade, né? Sem contar outros temas ali, como por exemplo Hiroshima e Nagasaki, o Holocausto e tudo mais, né? Então o que aconteceu? Os três grandes ali decidiram fazer um juramento de não ter mais filhos com mortais, não ter mais filhos semideuses ali, né? E não foi um juramento qualquer não, né? Juramento de mindinho, não. Foi um juramento pelo rio Stygia, e isso dentro do universo de Percy Jackson é dentro uma coisa mais séria possível, né? Tanto que se você quebra esse juramento, coisas muito ruins acontecem. Não só com a pessoa que quebrou o juramento, mas com quem está ao redor delas. O que acontece? No meio desse tempo aí da guerra e do juramento, né? Acabou ocorrendo uma profecia dizendo que futuramente um filho de um desses três grandes seria o responsável pela salvação do Olimpo ou talvez pela sua própria destruição, né? Ou seja, não adianta fazer juramento porque de um jeito ou de outro a profecia arruma um jeito de se conseguir ser concretizada, né? Aquela famosa frase, né? Tipo, a gente encontra o nosso destino pelo caminho que tomamos para evitá-lo. Algumas décadas depois, né, o primeiro que quebrou esse juramento foi justamente Zeus, né, o maior cachorrão ali do Olimpo, maior galinha que não pode ver ninguém, já quer ficar com todo mundo ali também, né. Ele acabou tendo uma filha com uma atriz ali na região de Los Angeles, se eu não me engano acho que é Los Angeles, né, e acabou tendo uma filha chamada Thalia Grace. Aliás, ele teve um outro filho com essa mesma atriz, né, que é o Jason Grace, mas isso aí já é história para um outro vídeo. Assim como de costume, também do próprio Zeus e de outras divindades do Olimpo, ele teve um filho, saiu para comprar cigarro, né, a
mãe da Thalia tinha sérios problemas com bebidas, então a menina acabou fugindo ali, né? E no meio dessa escapulida na rua, ela acabou encontrando o Luke, os dois fizeram uma grande amizade, e mais tarde eles encontraram a Annabeth, e eles viraram meio que um trio ali, né? Meio que um trio de irmãos por consideração. E aí tem aquele contexto que o Luke realmente falou ao longo da história, né? Que eles acabaram sendo encontrados por um sátiro que nada mais era do que o próprio Grover, sim, um amigo do Percy, né? Lembrando que os sátiros, eles envelhecem mais devagar, tem um envelhecimento mais retardado em relação aos humanos, né? E ele ficou de levar os três até o acampamento meio-sangue, até porque três semideuses juntos tem um cheiro muito forte que atrai vários monstros, ainda mais tratando que um desses semideuses era filho de um dos três grandes, né? São muito mais poderosos e tem um cheiro mais forte também. E o que acontece? A Thalia ficou para trás para se sacrificar e tentar segurar esses monstros, fazendo com que os seus irmãos ali conseguissem chegar até o acampamento. Gravemente ferida e aos poucos perdendo a sua vida ali, Zeus meio que teve piedade dela e transformou ela num pinheiro, e esse pinheiro criou uma barreira mística ao redor do acampamento que evitava que mortais pudessem ver o acampamento e que monstros pudessem atravessar assim, sem serem convidados ou evocados ali, né? Nasceu então aquele famoso pinheiro de Thalia, né, que é o pinheiro que protege o acampamento meio-sangue. Só que, obviamente, né, a profecia tem que acontecer, e o que acontece nesse meio tempo aí, outro dos três grandes ali acabou quebrando seu juramento, que obviamente foi o Poseidon, que acabou conhecendo a Sally Jackson, tiveram um caso de romance ali, né, e a partir daí nasceu o Percy, assim como a gente descobriu ali ao longo da série, que Percy é filho de Poseidon, filho de um dos três grandes, e portanto uma criança proibida, ou seja, essa questão da profecia, de que um dos semideuses poderia causar destruição ou salvação do Olimpo, estava para se concretizar, até porque tem um novo semideus, uma nova criança proibida que nasceu ali, então, ou seja, o caminho do Percy está meio que traçado ali de certa forma. A partir daqui eu vou dar um pouco mais de contexto sobre o que acontece nos livros seguintes, né? Então pode ser que tenha possíveis spoilers, não só dessa temporada também, né? Mas é claro, das possíveis temporadas que podem surgir daí pra frente, né? Se essa primeira fizer sucesso. Então se você não leu os livros, cuidado, porque a partir daqui tem spoilers, ok? Não diga que eu não avisei. Como eu falei, o Percy pode ser o protagonista da história, ele é um filho de uma criança proibida, mas ele não acaba sendo o único ao longo da franquia, ao longo da saga, né? Acontece que depois, no Mar de Monstros, né, no livro seguinte, né, no segundo livro, o Luke Castelli, que acaba sendo revelado como um traidor, ele envenena o pinheiro da Thalia, né, fazendo com que a barreira mística começasse a ficar mais fraca conforme a árvore fosse morrendo. Então o Percy, junto com alguns de seus amigos, vai atrás do lendário Velocino de Ouro, um Velocino que tem incríveis poderes de cura, né? Eles conseguem o Velocino, colocam o Velocino na árvore, e o pinheiro volta a reviver ali, fica mais forte, mais vistoso ali, né? E isso fortalece a barreira mística ao redor do acampamento. Só que o poder do Velocino é tão poderoso, é tão bom, é tão bem eficiente, que a própria Thalia acaba se ressurgindo, ela meio que ressuscita ali, né? Fazendo com que a criança perdida anterior pudesse voltar. Então a gente tem a partir daí duas crianças proibidas, que é a Thalia, filha de Zeus, e o Percy, filho de Poseidon. E aí fica aquele climão, quem é que vai ser a pessoa que vai concretizar a profecia, não é mesmo? Ironicamente, o Hades foi o único que não quebrou esse juramento, né? Olha que coisa, né? Porém, ele tinha sim filhos vivos ainda, né? Porque o que acontece? Lembra que eu falei da Maria de Ângelo, que é amante do Hades lá na Itália durante a guerra, nos anos 40? Bom, ele acabou tendo dois filhos com ela, né? A mais velha, que era a Bianca, e o caçulinha, que era o Nico, né? Só que no meio disso aí, né? Zeus, meio que pé da vida, acabou lançando um raio ali, que acabou causando a morte da Maria de Ângela, porém o Hades conseguiu proteger seus filhos. E sabe o que ele fez? Ele mandou uma de suas fúrias levar os filhos de Ângelo, né? As crianças de Ângelo, para o Hotel Cassino Lotus, aquele mesmo que aparece lá no primeiro filme de Percy Jackson, que também vai aparecer ao longo dessa temporada também. E o tempo, ele passa de uma forma bem diferente. As pessoas que estão lá estão presas há, sei lá, décadas, talvez até séculos, e elas não têm a noção de como o tempo passa ali, né? Então, quando o Nico e a Bianca saem, eles já estão praticamente nos tempos presentes, nos tempos contemporâneos, né? Para eles, tipo, passaram-se apenas alguns dias ou semanas, quando na verdade já haviam se passado décadas. A Bianca, ela acaba morrendo nos eventos do terceiro livro, A Maldição do Titã, né? Só que eventualmente a gente descobre que o Nico, ele é um filho de Hades, né? A gente descobre isso, né? Tudo bem, o Hades não quebrou o juramento, mas ainda assim tinha uma criança, filha de um dos três grandes, uma criança proibida, viva nos dias contemporâneos, que possivelmente teria chance também de concretizar essa tal profecia. Então a gente fica ali a profecia, né? Tenta ter uma história interessante entre esses três, né? Num livro complementar que a gente tem no Percy Jackson, onde envolve justamente o Percy, filho de Poseidon e protagonista da história, a Thalia, filha de Zeus, e o Nico, filho de Hades, né? Ah, Dimitri, mas aquele outro filho que você falou
irmão da Tara, que é filho dos Zeus ali. Bom, no caso, o Jason já entra em um outro contexto bem diferente dessa história aí, né? Já envolve outra saga do Rick e Morty, né? E não só o Jason, mas uma outra criança proibida de certa forma ali, que não é nem filha de Hades específico, na verdade seria filha de Plutão, assim como o Jason na verdade não seria tecnicamente filho de Zeus, mas filho de Júpiter, mas isso aí já é um contexto de uma outra saga, de uma outra história, que pode ficar num outro vídeo, né? Caso vocês queiram saber, é só deixar nos comentários se vocês quiserem saber mais dessa história. Isso é de principal que a gente pode falar até o momento sobre as tais crianças proibidas, né? E você assistiu esses 2 primeiros episódios de Percy Jackson? Tá curtindo até agora como eu tô curtindo? O que você espera ver ao longo da série aí, né? E você já conhecia os livros, já leu a franquia toda, né? Você já conhecia toda essa história por trás do universo de Percy Jackson, né? Deixa aí nos comentários e se forem dar spoilers sobre o que acontece nos livros, avisem antes, porque tem gente que tá conhecendo a série primeiro, então cuidado, deem um alerta de spoilers aí na hora dos comentários, beleza, né? Vamos respeitar aqui o tempo de cada um também, né? E obviamente compartilhe esse vídeo pra todo mundo que é fã de Percy Jackson, que é fã do Disney Plus, que é fã de uma maneira geral. Não esqueça de se inscrever no canal pra gente bater a meta de 400 inscritos antes do ano de 2023 acabar, né? Falta pouco, tanto pra meta quanto também pro ano acabar, dá pra fazer os dois aí, né? E obviamente ativa o sininho pra receber notificação de novos vídeos e também deixe seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Vou ficando por aqui, um forte beijo, abraço e falou!